Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Vocês acabaram de ver aqui o hino do Exército, uma instituição que nós já falamos aqui no Vida Inteligente 3 vezes e hoje nós voltamos mais uma vez para falarmos sobre essa grande instituição que pouca gente conhece a fundo para saber o que essa instituição maravilhosa faz pelo ser humano, pelo cidadão, pela defesa da nação. O objetivo da gente voltar ao tema hoje é exatamente para falarmos sobre o servir à pátria. O que leva uma pessoa, entre tantas coisas boas, digamos assim, de você fazer na vida, tantas profissões, o que leva uma pessoa a seguir uma carreira militar e servir a sua nação? Porque o militar, aquela pessoa que entra para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, para as Forças Armadas, ele não tem outra alternativa a não ser realmente servir a nação. Então ele abre mão de uma série de outras coisas, de comodismo, sei lá, como é que eu poderia dizer, para se dedicar à nação. Isso realmente é uma coisa muito bonita e para que a gente possa falar sobre isso e mais algumas curiosidades sobre o nosso glorioso Exército Brasileiro, eu trago mais uma vez não, agora com um novo posto, né? O Coronel Ridalto Lúcio Fernandes. Parabéns, Coronel, pela promoção. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Eu quero deixar ao vivo registrado também que eu já recebi os parabéns pelos meus amigos do Facebook, do Orkut, porque eu divulguei muito, porque eu me senti extremamente honrado com aquele diploma que eu recebi das suas mãos lá na bela solenidade do Exército, como amigo do 63º Batalhão de Infantaria. Então agradeço mais uma vez publicamente pela honra que eu tive de receber esse diploma. E é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Bom, boa noite, Eustáquio, boa noite a todos os nossos amigos aí que estão nos ouvindo, né? E que estão nos vendo aí pela internet. É um programa que tem um alcance muito grande, não só aqui na área de Florianópolis, mas também pelo Brasil afora e pelo mundo, né? Como disse o Eustáquio. É um grande prazer estar aqui. Eu acho que responder a essas perguntas e poder participar de uma conversa, de um debate, de uma troca de informações contigo, é sempre uma coisa muito gratificante, porque você é um apresentador que incentiva muito a nós quando nós estamos conversando sobre esses temas e esses assuntos, e fica muito fácil colocar para fora aquilo que nós pensamos a respeito desses temas que você aborda. Então, estou à disposição, espero que tenhamos uma boa conversa. Ótimo, teremos com toda certeza. Coronel, ontem, quando eu divulguei a mala direta, 2 pessoas, por curiosidade, me fizeram a mesma pergunta e eu tenho que formular essa pergunta para a gente iniciar a nossa conversa. Por que a obrigatoriedade do serviço militar para os homens? E acho que nós já falamos em programas passados, mas vamos voltar ao assunto. E as mulheres não. E o porquê da idade de 18 anos para se apresentar ao Exército? Não só 18 anos, aos 17, antes de completar 18. Bom, o serviço militar ele é uma instituição que não é peculiar apenas do Brasil. Muitos países no mundo se utilizam do serviço militar obrigatório para poder preencher os seus espaços necessários de recursos humanos para fazer a defesa da pátria. Então, na verdade, não foi uma criação brasileira e nem é uma exclusividade nossa. É, inclusive, muito utilizado ao longo do mundo. Cada país tem a sua regulamentação. Então, para que existe o serviço militar obrigatório? Existe porque há necessidades de defesa, há necessidade de que se preencha com um certo volume de pessoal as Forças Armadas, de maneira que elas estejam capacitadas, face a esse volume atingido graças ao serviço militar obrigatório, a fazer a defesa do país. Na verdade, a concepção original do serviço militar, houve um grande incentivo à criação do serviço militar obrigatório no final do século XIX, começo do século XX. Nós devemos esse incentivo em grande parte a Olavo Bilac, poeta, e atualmente ele é considerado o patrono do serviço militar por força de uma lei, que vai completar agora mais de 80 anos dessa lei. Então, Olavo Bilac foi um grande incentivador, ele motivou com as suas críticas e os seus estudos que fosse criado. Na época, ele visualizou como sendo uma maneira de difundir, não apenas de se garantir os efetivos necessários, o Brasil que vinha naquela época ainda com
com as reminiscências da campanha do Paraguai, onde se necessitou de uma grande quantidade de soldados para fazer a campanha da Tríplice Aliança, e aí se percebeu, falou, poxa, nós tivemos que tirar soldado de tudo quanto é lugar, foi muito difícil, nós quase não conseguimos completar o efetivo, e se precisássemos de mais, né, de onde nós tiraríamos? Então, essas reminiscências que levaram a esse estudo de efetivos, incentivou o BILAC, juntando com uma série de outros fatores, como, por exemplo, utilizar-se do serviço militar para fazer a difusão da alfabetização. O país era um país de analfabetos naquela época, sim. Então ele enxergou isso como sendo uma maneira de alfabetizar a população. Nós trazemos o jovem para servir as Forças Armadas e deixamos eles e soltamos eles depois alfabetizados. Ele enxergou o negócio assim. Valores cívicos, a parte moral do jovem, formação moral da população, sim, isso tudo sim. Ele fez constar em documentos como sendo as grandes justificativas para que se criasse naquela época o serviço militar. Sem dúvida que esses foram os grandes motivadores de BILAC. BILAC olhava muito mais essa parte do civismo, do moral, da saúde, da parte do homem, etc. Mas ele alicerçou isso em cima da necessidade de defesa também. E depois, com o passar dos anos, por mais que o país tenha agora atingido já uma outra dimensão, por mais que hoje os objetivos de alfabetização já não sejam os objetivos que levam o Exército a recrutar, tanto é que o recrutamento é feito já pedindo, inclusive, jovens que estão já no seu 2º grau, jovens que têm um nível de ensino maior. Sim. Né? Apesar de esse objetivo da alfabetização e da educação em si não ser hoje a mola mestra, mas a necessidade de preenchimento dos cargos para a defesa continua. Então, eu diria que hoje no Brasil, um país de dimensão continental, sem dúvida, se nós não tivermos um volume de jovens semelhante a esse com o qual hoje nós trabalhamos, nós teremos muita dificuldade de fazer em nível adequado a defesa do país. É necessário. Em algumas regiões, nós já não precisaríamos usar o serviço obrigatório. Em algumas regiões do país, a quantidade de jovens que se apresenta, ela é mais do que suficiente para preencher esses cargos. Onde são esses? São nos grandes centros, coronel? Não, ao contrário. Nas regiões mais pobres do país, servir ao Exército ainda é um bom emprego, né? Mesmo considerando o jovem no serviço militar obrigatório. Então, em muitas regiões do país, ganhar salário mínimo é um belo emprego. Nessas regiões em que ganhar salário mínimo é um belo emprego, nós temos a sobra de gente querendo servir. Né? É uma oportunidade do jovem, especialmente porque ele sabe que se ele conseguir passar do serviço militar inicial, se ele conseguir preencher aquelas vagas de maior duração, ele vai passar de um salário mínimo para 2,5 salários ou mais. Né? Então o jovem ele vê nisso uma boa oportunidade. Em outras regiões, nos grandes centros, onde a quantidade de empregos com bom nível salarial, a oferta é maior, aí nós temos um pouco mais de dificuldade de recrutar. Já se imaginou também uma solução de vamos então pegar aquele jovem da região menos favorecida, dar a oportunidade de emprego para ele e levá-lo para um grande centro para que ele possa lá servir ao Exército. Não julgamos que seja uma solução adequada, porque nós vamos estar deslocando um jovem para fora da sua região de origem, teríamos que deslocar em alguns casos para centenas ou milhares de quilômetros da sua região de origem e estaríamos criando um problema social maior do que a solução. Com toda certeza. Esse jovem, depois que deixasse o serviço militar obrigatório, iria para onde? Ele iria para os cinturões de pobreza ao redor daquela mesma cidade onde ele foi servir. Então, não se visualizou essa solução como adequada. Infelizmente, portanto, para algumas regiões, nós precisamos manter o serviço militar obrigatório sob pena de, naquelas regiões, não termos o atendimento do efetivo necessário. Existem nós fazemos esse estudo com base em exemplos, nos aproveitamos de exemplos externos. Eu vou citar aqui um exemplo que eu conheço um pouco mais a fundo, da Espanha. Na Espanha não há serviço militar obrigatório. Isso acabou há poucos anos atrás, não muitos anos atrás. Quando acabou o serviço militar obrigatório, o Exército espanhol teve uma redução de quase 60% no seu efetivo. 60%? Então, até hoje, eles ainda não se recuperaram do baque que foi o término do serviço militar obrigatório. Até hoje, as suas unidades militares são incompletas. E hoje, a Força Armada é obrigada a se oferecer, num país como a Espanha, por exemplo, competindo com outras profissões, na busca de trazer o jovem para dentro dos seus quartéis. E ao competir com outras profissões, eles são obrigados a ceder em alguns espaços que, no nosso entender, não são espaços possíveis de se ceder. Por exemplo, se negociar o horário, a quantidade de horas que o militar trabalhará dentro do quartel. Poxa vida. Então, nós julgamos que isso não é negociável, porque nós precisamos ter a disponibilidade plena, nós precisamos ter o jovem 24 horas por dia. O treinamento é 24 horas. É a defesa da pátria. Eu não posso me dar ao luxo de amenizar o treinamento dele, porque eu não posso dar uma carga horária
adequada de treinamento em virtude de eu ter que competir no mercado de trabalho com outro emprego. Então, nós achamos realmente que a solução não é boa. Por esse motivo, existe o serviço militar obrigatório, por essas razões que eu falei. Agora, por que ele é obrigatório para os homens, não é para as mulheres? Isso é uma questão cultural. Eu acho, primeiro que eu acho que os homens estão preenchendo bem, apenas recrutando entre os homens, nós temos o preenchimento das vagas necessárias. O que nós fazemos hoje em dia é oferecer para a mulher a entrada facultativa. Então, ao invés de ser um serviço militar obrigatório para homens e mulheres, nós o fazemos obrigatório para os homens, estamos satisfeitos com o efetivo de homens que se apresentam, que são recrutados, e depois oferecemos como facultativo para as mulheres o preenchimento de alguns cargos. De acordo com a Força Armada, esses cargos que a mulher pode preencher, eles são mais ou menos abrangentes. Então, uma força como a Força Aérea, por exemplo, hoje já admite a mulher em todos os níveis da sua hierarquia, está muito mais permeável ao segmento feminino. O Exército, por exemplo, já é um pouco menos permeável do que a Força Aérea, mas a tendência com o tempo é isso ir se estabilizando. Não creio que nós tenhamos, nas próximas décadas, a igualdade plena do serviço militar. Eu acho que isso, eu sou defensor de uma linha que diz que isso não é conveniente, e tem uma justificativa forte para isso. Eu acho que nós vamos sempre manter alguns cargos privativos do segmento masculino. A justificativa para isso é que se nós entrarmos, enquanto nós estamos em paz, está tudo bem. Tempo de paz, pode tudo, né? Não teria problema a mulher ser piloto de combate, ser submarinista de um submarino da Marinha, ela estar num carro de combate do Exército, atirando e tal. Quando nós entrarmos em combate, se elas estiverem mobiliando esses postos mais críticos, no caso do Exército, esses postos da área combatente, nós começaremos a ter baixas em combate de mulheres. E, infelizmente, a baixa feminina, também por experiência de guerra em outros países, a baixa feminina ela é muito mais sentida que a baixa masculina. Não tenha dúvida. A mulher está ligada à mãe. Isso, a maternidade. Então, a maternidade. Então, a perda de uma mulher em combate, na situação que o combate vai exigir dela, destroçada, ferida por granada, por tiros. Vai desestruturar o batalhão. Olha, a imagem disso, não só no meio da força que vai estar ali. Eu compreendo perfeitamente. Mas também na opinião pública. Hoje as guerras são ganhas na opinião pública. Então você imagina sujeitar o país a perder uma guerra, com tudo que isso vai trazer de prejuízo. Imagina a depreciação do poder nacional que é perder uma guerra. Né? Ser dominado por uma outra nação, ela vai depauperar nossos recursos, ela vai nos invadir, nos conquistar, vai ficar aqui. Então isso, perder uma guerra, porque nós vamos expor a opinião pública a uma perda de combate feminino? Não, de forma alguma. Custo-benefício. Nós tivemos alguma expedicionária Tivemos. Na Segunda Guerra Mundial nós tivemos. Mas as mulheres que serviram na ativa nas Forças Armadas em combate, a experiência citável é a Segunda Guerra Mundial. Na Guerra do Paraguai tivemos algumas poucas que serviram fantasiadas de homem. Opa, sim. Então nós tivemos algumas até um pouco mais famosas, Maria Quitéria e umas outras que serviram, mas se fingindo de homem, né? Na Segunda Guerra não, tivemos a convocação de mulheres voluntárias para serem enfermeiras da Força Expedicionária Brasileira. Então nessa parte tivemos um efetivo até bastante grande, superior a centenas de mulheres. Mas de retaguarda, né? Mais de retaguarda, sim, né? Mas algumas se expuseram a situações de perigo em combate. Bombardeio de áreas próximas aos hospitais onde elas trabalhavam. Com certeza. Então não tivemos nenhuma perda em combate, mas poderíamos ter tido. Mas elas foram admitidas num setor onde a possibilidade da perda em combate era menor. Então nós expusemos ela, foi um risco calculado, mas a possibilidade era pequena de haver... Hoje nós temos, pelo que o senhor conhece, dentro do Exército, qual é a maior graduação feminina que nós temos hoje no Exército Brasileiro? Olha, no Exército nós temos majores. Majores. As majores mais antigas, elas estão cursando atualmente, algumas inclusive já concluíram recentemente, tem uma semana que elas concluíram, a primeira turma feminina concluiu com 3 majores a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. É a escola que dá esse distintivo aqui, sim, que é o curso que habilita a promoção a general. Puxa. Então, é o curso que habilita, na verdade não habilita a promoção a general, é um curso que habilita você a comandar as unidades, como é o batalhão que eu comando, e a ser assessor dos oficiais generais. Mas não tem restrição de uma mulher chegar ao cargo de general? A partir de agora que as 3 primeiras obtiveram esse curso, que elas conseguiram concluir com sucesso esse curso, elas serão as 3 primeiras candidatas daqui a provavelmente uns 10 anos, né, às promoções de oficial general médico combatente. São 3 médicas que fizeram o curso. Né, não são da área combatente, mas são médicos que poderão estar vinculadas ao combate. Sim.
né, como foram as enfermeiras na Segunda Guerra. E elas poderão ser generais, vão concorrer com os homens em igualdade de condições. Junto com essas 3 majores médicas, se formaram uma série de outros homens que vão concorrer com elas. Na mesma situação, sim. A primeira colocada da turma foi uma mulher. Olha que maravilha, então, tá vendo? Por aí se vê que elas são fortes. Eu acho que foi respondida. Coronel, agora eu quero voltar ao escopo principal do nosso programa, que é o título, Servir a Pátria. Hoje o senhor é coronel, claro, entrou no Exército almejando seguir carreira dentro do Exército. O que levou um jovem, como todos aqueles jovens que uns vão, como o senhor disse, uns vão lá por obrigatoriedade, outros vão lá porque querem servir sua pátria, o que leva um homem, um jovem, um adolescente a ter esse desejo de servir a pátria? Fala o seu caso especificamente, o que levou o senhor a querer servir a pátria? Bom, eu tenho uma peculiaridade, né? Eu nasci em São Paulo, na capital, mas fui criado em Campinas, no interior do estado de São Paulo. E a cidade de Campinas, ela é sede, atualmente ela é a única porta de entrada para a carreira de oficial combatente das armas do Exército Brasileiro. Então, todo oficial que quer ser um oficial combatente, aquele que vai chegar aos mais altos postos, né, é a única linha que dá acesso ao oficial general de Exército hoje em dia. Né? Então, aquele militar que quer servir ao Exército como oficial combatente tem que entrar por Campinas. É a única porta de entrada. Na época que eu iniciei, que eu entrei para o serviço militar, que eu fiz o meu serviço militar, né, que eu fiz concurso público e entrei na carreira, ainda havia algumas outras portas abertas. Você podia fazer concurso direto para a Academia Militar, então tinha algumas outras vias de acesso ainda. Academia Militar, Agulhas Negras? Agulhas Negras, tá. Agulhas Negras. Mas Campinas sempre foi a mais conceituada porta de entrada. Desde que a Escola de Cadetes foi criada, há quase 50 anos, ela sempre foi a mais conceituada porta de entrada. E eu fui descobrir isso porque a escola que eu frequentava, que com a graça de Deus, meus pais tiveram a oportunidade de me dar uma educação muito boa, né? Foi a herança que eu recebi dos meus pais. A escola que eu tinha, ela valorizava, ela dava uma ênfase boa para o civismo. Então nós tínhamos o hasteamento à bandeira, né? Semanalmente, pelo menos uma vez por semana tinha um hasteamento à bandeira, canto do hino nacional, se cantava a canção do Exército, que eu aprendi a cantar antes de entrar no Exército. Então esse tipo de coisa eu sempre tive. E a minha escola, como ela tinha essa aproximação, esse pendor cívico, ela levava os alunos para fazer visita a alguns quartéis. E eu fui jovenzinho, devia ter uns 10, 12 anos, eu fui visitar a escola preparatória em Campinas, que eu não fazia nem ideia que existia, com 10 anos de idade. Nem meus pais, eu sou o único militar, eu sou o primeiro militar da família, né? Meus pais são civis, sempre foram. Então, eu fui visitar a escola de cadetes e achei aquilo muito interessante. Eu falei, puxa, que bacana isso aqui. Né? Que bacana, que organizado, que interessante. Eu me lembro que nós tomamos um café da manhã no rancho dos alunos, né? Almoçamos ali, visitamos aquele negócio bacana, a escola muito bonita. E aquilo despertou em mim o interesse não de servir ao Exército, mas de estar ali compartilhando daquela experiência que eu vi aqueles jovens terem. Depois que você entra, é que você vai descobrir realmente o que é servir à pátria sendo militar do Exército. Porque servir à pátria você pode servir como civil, né? Também. Você serve à pátria. O trabalho de divulgação cívica que você faz é um serviço à pátria que você está prestando, né? E servir à pátria não implica obrigatoriamente em ser nacional daquela pátria. A pátria é povo mais território e o povo que está lá dentro não precisa ser necessariamente os nascidos ali no local. Sem dúvida. Né? Mas o fato é que servir à pátria como militar, que é uma maneira muito peculiar de servir à pátria, que tem aquilo que você falou agora na introdução da pergunta, você só vai descobrir o que é mesmo depois que você começa. Então, ninguém entra no Exército para servir a pátria sabendo perfeitamente o que vai encontrar lá. Não tem jeito. O jovem que entra é jovem. Você não entra para servir a pátria no Exército com 25 anos de idade, nem com 30 anos de idade. Você entra com 18 anos de idade. Isso. Tá certo? Você entra como eu entrei com 15 anos de idade. Então, quando você entra com 15 anos de idade na instituição, o Exército Brasileiro, você não sabe o que tem lá dentro. Você faz uma vaga ideia. Essa ideia, às vezes, é deturpada. Para vários lados. Às vezes para bem, às vezes para mal. Às vezes você acha que vai encontrar uma coisa torpe, ruim, você encontra uma coisa boa. Às vezes você acha que vai encontrar uma coisa excelente e você descobre que tem mazelas, que tem problemas e tal. Então, você só vai descobrir o que é servir a pátria como militar do Exército Brasileiro depois que você passa algum tempo no Exército Brasileiro. Então, você tem que ter experiência, você tem que arriscar, né? Você tem que ser uma pessoa que arrisca um pouco, né? Vamos ver o que é, vamos tentar. E aí você vai descobrir o que é.
você vai ter o susto que eu tive da grandeza que é você estar ali dentro, da quantidade de espaço que abre na sua frente e do tamanho, da dimensão do ângulo que se abre em volta de você para você escolher para onde você vai dentro do que é servir a pátria. Então, quando eu vi que abria todo esse horizonte gigantesco na minha frente, que não tinha nenhuma porta fechada que eu não pudesse abrir, que o Exército ele iria me facultar a chegar onde eu quisesse e caminhando em várias direções, podendo escolher várias opções para servir a pátria como militar do Exército. Aí eu falei, bom, é aqui porque eu vou me ajeitar. Alguma coisa aqui eu vou me encaixar, entendeu? E vou me achar e vou, né? Eu acho que o jovem que ele não se vê constrangido por estar num ambiente de disciplina, né? Porque isso às vezes constrange a pessoa, isso às vezes deixa a pessoa... Como foi a sua educação? Sua educação, você não, falou bem dos seus pais meus agora. Pais, eles impunham disciplina. Impunham disciplina, tá? Disciplina. Na nossa época era mais disciplinado. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu não gosto de dizer muito na nossa época, porque parece que eu como pai não estou fazendo a mesma coisa, não, né? sem dúvida. Eu tento fazer a mesma coisa que meus pais fizeram. Mas não tenha dúvida, meus pais eles eram disciplinadores dentro do bom senso e sem exagero nenhum. Eu acho excelente a maneira como fui criado. E isso me ajudou, porque quando eu cheguei no Exército, Força Armada, eu não tive aquele baque. Não teve isso. O jovem, de repente, criado num ambiente muito liberal ou muito libertino. Exatamente, ele se vê tolhido dentro do Exército. Assim, teria um baque maior. Com certeza. Então, no meu caso, eu acho que a vocação ela foi despertada dentro da Escola Preparatória de Cadetes em Campinas. Não foi antes, tá certo? Eu com 14 anos de idade, não fazia ideia do que era Exército. Mal sabia. Tinha visões do soldado, mas não sabia o que era. Eu entrei na escola preparatória para fazer um segundo grau forte e prestar vestibular para a Unicamp. Tá certo? Eu entrei lá para isso. Eu não entrei para servir. Outro objetivo, né? Não entrei para servir o Exército. Aí você descobre lá dentro o que é o Exército Brasileiro. Assim como o jovem que está servindo em qualquer quartel do Brasil, descobre dentro desse quartel o que é o Exército Brasileiro. O problema é que o jovem dentro de um quartel no Brasil, quando ele entra como soldado, ele não consegue se visualizar na carreira militar. Porque a carreira militar para ele não é uma carreira, ele é temporário. Ele é militar temporário. O jovem que entra como soldado, ele vai ter à sua frente, no máximo, 7 anos para servir ao Exército, para servir ao país como militar do Exército. Depois de 7 anos, acabou aquilo que, entre aspas, é a carreira dele, porque ele não fez carreira. Então, infelizmente, o jovem que entra como soldado, ele vai descobrir que para poder ficar e ter uma carreira, ele vai precisar prestar um concurso público. Esse é o bem e o mal da Constituição de 88. É bem porque... vamos dizer assim, obrigou a todas as forças a abrirem esse concurso de maneira universal e etc., universalizou o acesso, claro. É bom nesse sentido. É mal porque antigamente, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, o jovem soldado que chegava para servir e que era bom, que nós descobrimos que era bom, ele ficava 30 anos no Exército. Porque antes da Constituição de 88, o concurso público não era obrigatório. E tinha uma regulamentação própria que permitia que nós deixássemos o jovem. Então, nós identificávamos aquele bom soldado, falava, poxa, desse aqui vai ser um caldo bom. Esse aqui, vamos espremer ele que vai ser um caldo bom. E a gente pegava aquele jovem e dava opção para ele fazer o que nós chamávamos de fazer o engajamento, o reengajamento, e depois, quando ele chegava com 9 anos, o próximo engajamento seria o da estabilidade. Estabilizávamos o cidadão. E até hoje nós temos ainda os resquícios disso. Nós temos aí uns 5% ou menos, acho que dos soldados que servem, ainda são aqueles estabilizados da década de 80. Puxa vida, olha. Entendeu? Mas continuam como soldados? Não, depois a carreira dá uma ligeira, dá uma possibilidade dele ter 2 promoções. Então, se ele fizer o curso de cabo, que é uma opção dele, ele pode ir a cabo, e se ele fizer o curso de sargento, e depois o cabo, mesmo sem fazer o curso de sargento, se ele for um bom cabo, ele tem uma promoção a mais ainda para terceiro sargento. Então, esses que são da década de 80, até de 90, porque a Constituição de 88 entrou e tinha uma regulamentação para ser feita, sim. Aí enquanto não regulamentou, o Exército aproveitou a brecha e ainda estabilizou mais alguns. Mas esses do começo da década de 90, por exemplo, os últimos estão saindo sargento agora. Eram cabos até o ano passado e vão sair sargentos os últimos. São sargentos, né? Mas são sargentos que servem como soldado. Eles são sargentos e cabos, mas trabalham como soldados, na função do soldado e do cabo que tem que ser desempenhado. Porque eles não têm habilitação para ir mais. Né? O Exército não criou uma linha que permitisse a eles serem sargentos promovidos a graduações maiores e tal. Compreendo. Então, me diga uma coisa agora, na sua idade, entrou cedo, entrou para fazer o segundo grau, lá dentro começou a sentir, e aí serviu o Exército, entrou como... Para ser de carreira. Para carreira.
A partir daí, um jovem, claro, tem todos os jovens hoje, as épocas são distintas, mas também se gostava de se sair, fazer todas aquelas coisas que um jovem gosta de fazer. O Exército é uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade. Você está lá dentro, são as forças que defendem o país, você está representando o país. Como você encarou isso aqui? O que levou você a ter esse... Eu quero tentar passar para o público uma coisa que hoje, lamento dizer, posso até estar errado, gostaria de estar errado. Hoje, por exemplo, eu lamento muito não termos em nossas escolas educação moral e cívica. Era uma coisa que eu adorava, era imprescindível aquilo lá. Hoje nós teríamos que ter nas escolas como obrigatoriedade a questão de se cantar o hino nacional, de se saber os hinos à bandeira, de se falar de ética, ter ética. Ética é universal, é no exército, é no dia a dia, em qualquer situação. Então, se nós tivéssemos isso hoje ainda, que não custa nada fazer isso, nós teríamos menos problemas, vamos dizer, teríamos muito mais facilidade em compreender e tentar ajudar o país, não a criticar governante nem criticar o país, ajudar o país como cidadão, como servir a pátria realmente. Eu servindo a pátria, eu estou servindo a mim próprio, porque eu estou ajudando o lugar que me acolhe, que eu fiz na chamada aqui. Então, o que te levou, um jovem assim, como foi esse despertar dessa... Eu tenho certeza, pelo que eu já lhe conheço nesse pouco tempo, eu tenho certeza que não foi ego, não foi, você não quis virar general, essas coisas todas para ficar desfilando por aí e mostrando eu sou o tal. Eu percebo que o Coronel Ridalto é uma pessoa dedicada mesmo, que quer alguma coisa em prol do seu país. Eu quero saber como isso fluiu. Tenho certeza que você não nasceu com isso. Aquilo nasceu de alguma forma. Eu quero saber como que aconteceu isso aí. É o seguinte, nós no Exército, nós passamos muito dos nossos valores pelo exemplo. Então, eu talvez tenha sido um militar de sorte, mas eu acho que não, porque é uma regra geral. Nós temos muitos bons exemplos na instituição. Eu aprendi esses valores. Primeiro que esses valores vêm um pouco do berço, lógico. Com certeza. Vem do berço, vem da educação anterior ao Exército. Mas esses valores foram desenvolvidos, eu acho que na minha personalidade, assim como são na personalidade da maioria dos militares que são, né, patriotas verdadeiros, como são a maioria, eu acho que isso foi desenvolvido pelo exemplo. Nós assistimos aos nossos chefes imediatos, aos sargentos que estão trabalhando conosco, quando nós somos subordinados a eles, aos tenentes, aos capitães, nós assistimos o exemplo deles. Nós estamos vendo aquelas pessoas durante todo o dia fazer essas demonstrações. E a demonstração ela é inequívoca, ela parte da pessoa naturalmente. A demonstração de ser um patriota, de fazer a coisa porque ela tem que ser feita, porque tem um benefício por trás que vai ser o benefício para a nação, de servir a pátria no sentido de servir sem ter nada em troca. Exato. Né? Não é o servir remunerado, isso não é servir. Quando você contrata um empresário para ele construir um quartel, ok, é importante a obra que ele está fazendo, mas ele está sendo remunerado para aquilo. Então, a obra dele de construção do quartel é tão patriota como construir uma igreja ou como construir uma universidade. Claro. Né? Mas quando você encontra uma pessoa que vem servir a pátria desinteressadamente, que vem servir mesmo, né? Que vem servir, não pelo que ela vai ganhar no final do mês, e nós vemos isso muito no exemplo, aí o valor passa de maneira mais fluida, o jovem assimila melhor. E eu acho que é aí que está a chave de como se adquire esse valor. É pelo exemplo que a gente vê dentro da instituição. E os exemplos são muito fortes. Os exemplos dos chefes são muito fortes. Eu sou capaz de citar nominalmente, se eu puxar o rosário aqui, eu vou puxando um atrás do outro, eu cito para você 50 pessoas que me influenciaram. Então, e se eu cito 50, poderia citar mais. Que bom, né? Que elas representaram na sua vida muita coisa. Sim, não, eu sou hoje eu sou o que foi moldado por esse grande número de pessoas, né, que eu vi. E se dá 50, eu aprendi alguma coisa por ser um mau exemplo, foi muito, tá certo? Eu tenho certeza que as outras 49 foi pelo exemplo positivo. Então, eu acho que é por aí que está a transmissão do valor. Eu acho que o valor vem pelo exemplo. A parte cultural adquirida por meio do estudo, ela é importante porque ela vai nos dar um pouco de base para que você possa fazer o que eu estou fazendo aqui agora, para que você possa falar sobre o tema. Se eu consigo falar sobre o tema, é porque eu estudei um pouco o tema, não tenha dúvida. Claro. Então eu trago das aulas de educação moral e cívica que nós tivemos na minha escola, não só antes do Exército, mas também durante o Exército,
Eu trago daquelas aulas de estudo dos problemas brasileiros, que era uma matéria que EPB, tinha também, EPB, puxa aqui né, tenho bem saudade. Lembrado, bem lembrado. Como era bacana você ver as coisas, os problemas que o Brasil tinha Sem e as dúvida. soluções que estavam sendo adotadas. Aquilo, eu trago dali uma base que me permite hoje discutir o assunto. Eu sento com qualquer pessoa, como estou aqui contigo, e nós vamos discutir. Né? Vamos falar sobre isso aí. Falamos horas, se fosse preciso. Mas, tirando essa parte que me permite apenas falar um pouco mais, no que é a parte das ações que não implica em eu ter que demonstrar conhecimento nem nada, e apenas fazer, isso eu tenho certeza que veio do exemplo que eu assimilei dos meus chefes. Eu acho que é mais por aí. E isso fez com que nascesse aquela vontade, vamos dizer, de servir a pátria. Como é que você definiria, coronel, o servir a pátria? Servir a pátria agora pode ser de uma resposta de âmbito geral. Qual seria o seu ponto de vista de servir a pátria? O que é um cidadão? Isso aí, aquele verdadeiramente que respeita a bandeira, que sabe entoar o seu hino, o hino nacional, que respeita as representações. Qual o seu ponto de vista sobre o servir a pátria verdadeiramente? Porque tem muita gente que se diz patriota e que na prática a teoria é totalmente outra. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu acho que servir a pátria, nesses termos em que nós estamos conversando aqui, nós estamos falando daquela pessoa que serve desinteressadamente. Isso. Aquela pessoa que serve por servir. Não almeja absolutamente nada. Exatamente. Ela não está não está prestando aquele serviço à pátria porque ela vai ser remunerada ou porque ela vai ter uma ascensão social ou cultural. Não importa. Ela está servindo por servir. Né? Ela está fazendo bem. É claro, se você é profissional e depende daquilo para viver, você vai ter que ser remunerado. Mas você não está fazendo aquilo, tem que ser remunerado porque a sua família tem que comer, beber. Claro. Então, mas você não está fazendo aquilo pela remuneração mensal. Você está fazendo aquilo porque você sabe que tem que fazer, que é importante. Então, nesse sentido, servir a pátria, por essa ótica mais ampla, eu acho que ela não é um atributo dos militares. Muito pelo contrário. Eu poderia também citar, e agora eu vou citar um exemplo, eu vou citar o exemplo de um empresário aqui da região. Vou citar o exemplo do senhor Devan Teixeira, é um empresário de Palhoça. Esse cidadão, ele tem a sua vida profissional, ganha o seu dinheiro, como qualquer brasileiro, e ele resolveu separar uma parcela do dinheiro que ele ganha, né, para montar um museu cívico-militar, onde ele expõe viaturas. Não, é fantástico. Fica em Palhoça, fica ali naquela rua próxima à praia ali de Palhoça, mais perto da ponte do Imaruim. Fantástico, fantástico. É absurdo. Você olha assim, você não entende como aquilo é o maior museu do Hemisfério Sul, se eu não me engano. Puxa, ou da América Latina. Que é um museu? Ele é um museu de preservação de viaturas militares. Puxa, ele tem ali dentro blindados, tanques de guerra, como o pessoal chama. Como é que ele conseguiu isso? Ele vai comprando nos leilões, vai comprando com o patrimônio dele, né? Claro. Sim, claro. Vai se desfazendo do patrimônio dele, vai comprando e vai restaurando. O negócio chega na fábrica, no local dele, um cacareco. Ele transforma aquele cacareco na viatura, monta de novo aquela viatura, e hoje é tão bem recuperado que quando tem enchentes aqui na região, Itajaí e tal, as viaturas dele e de outras pessoas que fazem então, a mesma coisa... as coisas dele funcionam? Não, funcionam. Eu pensei que era só sucata reformada e... São melhores que os meus do quartel. Poxa, as viaturas militares que ele recuperou da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia são muito melhores que as minhas. Muito melhores, tem tração nas 6 rodas, sobe em qualquer terreno, tem um pneu desse tamanho que as minhas não tem. Ele restaura mesmo, para deixar em condição de funcionamento. E trabalha com elas, atua com elas, viaja com elas. Então, mas ele tem um museu onde ele recebe toda semana os estudantes da região. Então as escolas começaram a descobrir, escolas de Palhoça, depois de São José, depois de Florianópolis, ele já está recebendo gente de tudo quanto é lonjura. O pessoal vem lá para poder ter uma aula de civismo. Olha que bacana. Eles vão lá achando que vão apenas ver as viaturas. Eles entram numa sala onde ele começa a projetar os vídeos sobre o Exército Brasileiro, que ele é entusiasta do Exército Brasileiro, sem nunca ter servido. Olha só aqui. Nunca serviu ao Exército Brasileiro. Serviu à pátria a vida inteira. Então, eu aproveito esse exemplo, eu estou falando do Duda, que é esse empresário, para mostrar que servir à pátria não é absolutamente um atributo dos militares. O militar desenvolve isso de uma maneira peculiar, muito especial. Mas o civil, também de maneiras peculiares e especiais, como acontece com esse empresário, por exemplo, ele desenvolve essa virtude. Então, servir a pátria é uma coisa mais ampla. Eu acho que você não precisa absolutamente ser militar para servir a pátria. Né? Mas se nós olharmos o lado do militar, né, servir a pátria como membro das Forças Armadas, como militar,
ele vai jogar você para um conjunto de pessoas que servem a pátria, abrindo mão de certas coisas que o cidadão comum não abriria. Que você está querendo, você está dizendo, agora você está indo embora, você vai para outro lugar, então você é um itinerante. Olha, você não pode estar preso a nada, né? Não, nós estamos falando de pessoas que podem ser mandadas para qualquer lugar do país e até mesmo do exterior, e eu não estou falando de serem convidadas para irem para algum lugar. Eu estou falando de serem mandadas. Sim, né? É diferente. Mandadas. Aparece, um belo dia você está no seu quartel e você descobre que acabou de ser publicado num boletim em Brasília a sua movimentação. E está te mandando para um rincão qualquer da Amazônia, por exemplo. E você está aqui em Santa Catarina, a sua esposa trabalha aqui na cidade, os seus filhos estudam no colégio aqui. Compreendo. E você descobre que dentro de poucos meses, quando fechar o ano, você vai ser transferido para uma cidade do interior do Amazonas, onde não tem nada, onde você não sabe nem se tem a escola no nível adequado para pegar o seu guri que está saindo, que está largando agora um excelente estudo na região sul do país, tá certo? Você arruma suas malas e vai para esse lugar. Então, eu acho que isso é servir a pátria, no sentido militar. Eu estou dando um exemplo, usando a movimentação dos militares, para que o civil, né, os nossos espectadores são civis, a totalidade ou a grande maioria, para que o civil que está ouvindo a gente entenda qual é a dimensão dessa coisa. Para quem acha que o militar ganha um absurdo de dinheiro, o militar não ganha um absurdo de dinheiro. Não vou começar aqui agora a exibir contra-cheque, a mostrar, a falar de valores financeiros. O salário que o Exército paga para o militar é um salário digno. O militar consegue viver com sua família de uma forma digna. Nós conseguimos ter a nossa vida estruturada normalmente. Mas não é um salário de riqueza. Os poucos militares que eu conheço que conseguiram passar para os seus filhos uma herança que seja maior do que uma pequena casa e um carro, são militares que, ao longo da vida, adquiriram valores por herança, por exemplo. Porque, fruto do seu acúmulo pessoal de patrimônio, exceto a herança, o casamento, que podem agregar valor de uma hora para outra, tem alguns que ganham na loteria, isso acontece, mas, salvo esses casos muito diferenciados, o patrimônio que nós amealhamos é um patrimônio muito, muito pequeno. Então nós não conseguimos passar para a nossa descendência mais do que uma casa paga a prestação suada, né, que é o que nós conseguimos deixar, e o estudo que a gente deixa para o filho. Tanto é que nós tivemos exemplos recentes que eu recebi, não sei se o coronel recebeu também pela internet. Acabou de falecer uma das esposas de não sei de quem que foi, se foi do Figueiredo, quase em condições de miserabilidade. Quer dizer, as 3 viúvas dos últimos governos militares que nós tivemos passaram dificuldades para se manter. Passaram. Esses exemplos são bons porque você pega o exemplo de um militar que chegou no cargo máximo do serviço público brasileiro, que é a presidência da nação. São exemplos muito significativos porque estamos pegando militares que foram presidentes da República. Perfeito. Né? Mas eu posso assegurar que o nosso universo ele é composto dessa maneira. São pessoas que tiveram a sua vida, que abriram mão de fortuna, que nunca se interessaram em ser ricos ou milionários, né? Embora muitos queiram, mas não fizeram disso a motivação da sua vida. Abriram mão dessas oportunidades, se sujeitaram a serem movimentados a qualquer hora, a serem mandados para qualquer lugar, a fazerem serviços que muitas das vezes não gostavam, porque você não trabalha, você não serve a pátria fazendo o que você quer. É verdade, isso é muito bom focar isso. Você serve a pátria fazendo o que a pátria precisa que você faça. Isso. Tá certo? Então, isso em todos os níveis. Eu pego o exemplo do meu comando, agora, quando eu cheguei aqui em Florianópolis. Eu vim para cá para comandar o meu batalhão de uma certa maneira. E aqui descobri que a minha unidade precisava que eu atuasse de uma maneira distinta da qual eu conduzi toda a minha carreira. Então o que acontece, na verdade, é que você não escolhe a maneira como você vai servir. Você serve de acordo com o que a pátria precisa de você. Eu acho que isso sim é você servir na plenitude. Isso é bacana. Estamos recebendo Isso é interessante, esse questionamento de um telespectador. Por que o Exército Brasileiro não tenta, junto ao governo, a volta da matéria Educação Moral e Cívica como matéria obrigatória na escola? Bom, eu acho não sei se seria competência do Exército, né? Mas que eu tenho saudade e temo. Os meus filhos já estão criados, mas eu tenho os meus netos agora, uma outra fase. Então eu gostaria, sinceramente, por isso nós estamos falando sobre um assunto importantíssimo hoje aqui, o de servir a pátria, a nação verdadeiramente. Eu gostaria muito que voltasse a EPB, o estudo dos problemas brasileiros, a educação moral e cívica e principalmente a ética. Educai as crianças e não será necessário punir os homens. Alguma coisa parecida alguém falou no passado. Então é uma verdade isso. O que nós podemos responder aqui para essa questão?
Bom, Ou o que o Exército pode fazer nesse sentido? Acho que, não sei. bem, aqui Nem é da nossa, nem é da competência do Exército isso, né? Eu não posso falar pelo Exército Brasileiro. Claro. Né? Quando nós militares nós concedemos entrevistas, etc., nós procuramos sempre falar do nosso nível. Então, mas alguns assuntos que são generalidade ou que são de conhecimento público a gente pode abordar. Né? O Exército ele sempre vai ser favorável ao desenvolvimento do patriotismo, ao desenvolvimento dos valores cívicos. Então isso não tenha dúvida. Seguindo as diretrizes que vêm do comando do Exército Brasileiro, que não são baixadas, até por meio documental, eu estou bastante alinhado com o pensamento da Força quando digo que o Exército estará sempre ao lado do patriotismo, estará ao lado do civismo. Sem dúvida. Então, eu não tenho dúvidas que qualquer que seja o escalão da Força Terrestre, que seja consultado a respeito de uma proposta que vise motivar o patriotismo, os valores cívicos, o valor moral do brasileiro, não tenho dúvida que a Força Terrestre estará alinhada com esse pensamento. Mas realmente é um assunto que hoje em dia ele está mais afeto ao Ministério da Educação. É verdade. E mais afeto à grande coordenação que faz que a própria Presidência da República e os poderes constituídos fazem em cima da educação pública. Em 97, eu estive pela última vez na minha terra natal, na Grécia, e quando eu retornei de lá, eu escrevi para o Ministério da Educação o que eu vi lá na Grécia. Na frente da casa do meu tio, onde eu estava hospedado, tinha uma escola, e nessa escola eu via de manhã, de tarde, no período vespertino e matutino, as crianças, os professores, os alunos, professores e os pais, vendo o hasteamento da bandeira antes de começar a aula, entoando o hino nacional grego e fazendo a oração que é o Pai Nosso. Quer dizer, religião, né, que é fé em alguma coisa, e o civismo. E na Grécia, todos os prédios, a maioria dos edifícios, que a maioria dos edifícios, os edifícios na Grécia, o coronel conheceu, na Grécia tem 3, 4 pavimentos, é porque é uma zona sísmica, então não tem muito. Mas quase todos têm a bandeira da Grécia no seu topo. Isso é demonstração de civismo, isso é demonstração de amor à pátria, de amor à bandeira. Eu escrevi uma carta para o Ministério da Educação perguntando por que aqui no Brasil nós não temos algo similar. Por que não tem uma obrigatoriedade de nós termos a bandeira, a linda bandeira nacional em todo quanto é lugar? Quer dizer, quando eu olho, eu sou obrigado a olhar, eu vou me lembrar do meu país, da minha bandeira, de reverenciar aquilo, ver aquilo tremulando ao vento, é uma coisa maravilhosa. É ou não é? Tenho certeza que o coronel se emociona quando... Ele, poxa, então por quê? Desculpe, não obtive resposta nenhuma. Então, o que eu vou fazer? Eu conheço a Grécia realmente e vi lá. Isso que você fala, eu sou testemunha ocular, né, do elevado nível patriótico que tem o povo grego. Até porque o povo grego ele foi um povo que esteve durante muitos séculos sob o jugo de outros povos. 400 anos, quantos séculos? Os otomanos lá, né? E não tenha dúvida que o povo que passou pelo que passou, o povo grego, ele aprendeu a desenvolver o seu patriotismo porque ele sabe que o patriotismo é a chave da sua liberdade. Não tenha dúvida. Então, eu acho que o povo grego ele teve o desenvolvimento patriótico mais acentuado, como outras nações também tiveram, em virtude do passado de sofrimento que eles tiveram sob o jugo de um povo invasor. Não tem quem não fique patriota depois de passar tantos anos sob o jugo de um invasor. Então, na Grécia eu vi isso aí, eu vi o reflexo disso. Né? Mas temos outros exemplos de nações que são muito patrióticas e que não passaram pelo jugo de um invasor. Exatamente. Podemos citar os próprios americanos. Nossa, eles são muito patrióticos. Embora na época da sua independência tivesse havido o problema que foi a independência em relação à Inglaterra, com participação de França, etc. Embora tivesse também uma série de problemas que levaram a uma guerra sangrenta, mas não se compara com o que foi a ocupação da Grécia pelos povos invasores, etc. E o americano tem muito desenvolvido o patriotismo. Então não é somente porque está ligado ao jugo, a ter sido invadido ou coisa que o valha. Eu acho que tem outras causas que levam também ao desenvolvimento patriótico. No Brasil, eu acho que não funciona se nós quisermos fazer o patriotismo por força de decreto ou de lei.
o brasileiro não vai fazer. Vai ser mais uma lei daquelas que vão ser esquecidas. Talvez eu tenha me expressado mal em lei, mas a próprio Ministério da Cultura, da Educação, começar a fomentar isso, começar a fornecer bandeiras, começar a fornecer o mastro de bandeiras. Não, com certeza. Eu acho que aí sim. Vai ter que ser feito um trabalho de base para que o jovenzinho vá desenvolvendo isso e a escola é a chave disso aí, a família e a escola são a chave, mas a família, a escola é mais fácil de atingir porque a escola está sob o controle do estatal em alguns pontos, né? Então é mais fácil de você atingir. Você indo pela escola, a tendência é você conseguir isso com as gerações. Isso é um trabalho de desenvolvimento patriótico e cívico que você obtém para 2, 3 gerações. Eu não acredito que isso vá mudar nos próximos 30 ou 40 anos, a não ser que o Brasil passe por uma guerra. A guerra, ela é um catalisador do patriotismo e do civismo. A guerra, ela é importante nesse sentido. Mas ninguém quer que o Brasil passe por uma guerra. Ninguém quer que pereçam milhares, milhões de pessoas para que um país possa se tornar patriótico. Seria um absurdo. Nós vamos ter que achar a nossa maneira, que não dependamos de um grande sofrimento nacional, de uma catástrofe, para que nós sejamos patriotas. Não tenha dúvida. Eu acho que nós vamos achar essa maneira. Eu não sei, cada um é cada um, né? Nós estamos falando de coisa individual. Eu, por exemplo, eu fui criado aqui. Se você tocar o hino nacional brasileiro aqui, pode aproximar a câmera e você vai ver meus pelos oriçarem. Por quê? Porque, como é que se diz? Eu não posso, a gente não pode explicar como é que se imbui, como é que a gente fica imbuído desse espírito, vamos dizer, patriótico, do respeito à pátria. Olha, de março a novembro, todos os anos, na maior parte dos quartéis do Brasil, são feitas formaturas, quando não são diárias, em alguns quartéis são diárias, em outros são a cada 2 ou 3 dias, ou 2 vezes por semana, são feitas formaturas onde nós fazemos o hasteamento do pavilhão nacional para que toda a tropa veja. Essas formaturas são abertas. Então, eu posso dizer que todos os anos a gente faz, quantas formaturas dessas? 60? Formaturas, 70? São abertas. Então, quantas vezes eu vi um civil vir a uma formatura dessa? Quando a gente convidava, vinha alguns, tá certo? Então, como é que ele pode ficar sabendo? Pois é, por meio desse programa aqui é uma boa maneira. Puxa vida, quanta gente não gostaria. Para quem gosta de assistir uma formatura militar, tá certo? Não tô querendo que vocês vão todo dia no quartel, não é isso não. Mas, de repente, levar o filho de vocês numa manhã de terça-feira, de quinta-feira. Todas as terças e quintas-feiras, aqui no Estreito, no 63BI, nós fazemos a formatura matinal com hasteamento do pavilhão nacional. Às terças-feiras, a formatura é mais bonita, os oficiais estão de espada, a tropa desfila toda para o seu comandante. As pessoas que vêm assistir são normalmente convidadas para o palanque, ficam lá com o comandante do batalhão assistindo aquela formatura bonita. Tem algumas datas especiais que eu recomendo muito particularmente que vocês levem os seus filhos, que vocês conduzam as pessoas que vocês gostam para assistir. Qualquer quartel do Brasil, no dia 19 de novembro, faz a formatura do Dia da Bandeira. Seja o dia que for, pode ser domingo, sábado, segunda-feira, dia 19 de novembro, qualquer quartel do Exército Brasileiro faz a formatura. Vocês venham para o quartel nesse dia, vocês vão ver uma linda formatura. A formatura é sempre ao meio-dia por força de lei. Essa formatura é boa porque ela tem data e hora marcada, todo ano acontece. E aberta ao público, qualquer batalhão. Todas são abertas ao público. Essa do dia 19 eu recomendo muito particularmente, porque nessa do dia 19 nós fazemos a incineração das bandeiras inservíveis. O Exército passa nas escolas, nos postos de gasolina, nas entidades de classe, recolhendo as bandeiras do Brasil que estão rasgadas. Sim. Né? Solicita que seja substituída. Em alguns casos, nós doamos a bandeira para que haja essa substituição. Olha que bacana. Trazemos a bandeira velha, incineramos ela durante a formatura na frente das pessoas. Elas são incineradas por um praça de comportamento ótimo, que incinera essas bandeiras, e as cinzas são enterradas no sopé do mastro da bandeira. Olha que bacana. Numa área de grama cultivada só para esse fim. Então, olha o nível de patriotismo eu não sabia disso. Que implica. Todo dia 19 de novembro, eu pretendo até morrer levar os meus filhos para assistir uma formatura do Dia da Bandeira. E outro dia? O coronel falou outro dia também? O dia 19 de novembro é especial. Os outros dias assim que dá para agendar com data marcada. Dia 19 de abril é o Dia do Exército. Sempre tem uma formatura interessante. Dia 25 de agosto é o Dia do Soldado. Independente do dia do dia da semana que caia também. Essas duas datas independentes do dia da semana. Dia do Soldado é uma data que também normalmente é comemorada com formatura de pompa, uma formatura mais preparada, mais elaborada. E amanhã nós temos um dia importante para falar nisso, Temos. Amanhã é o Dia do Reservista. Amanhã é dia 16 de dezembro, é o Dia do Reservista. Nos quartéis nós fazemos uma formatura importante nesse dia, porque essa semana que inclui o Dia do Reservista é a semana do exercício de apresentação da reserva. Até interessante, porque tem alguns jovens aí que tem que se apresentar, né? O pessoal que serviu... Tá vendo? Tá em casa aí, se lembra que amanhã tem que ir. Tá em tempo.
Porque você que serviu ao Exército nos últimos 5 anos, na semana do dia do reservista, que é esta semana que nós estamos vivendo, você tem que se apresentar ao quartel onde você prestou o seu serviço militar, e você pode fazer isso hoje em dia pela internet, então isso facilitou muito, né? A internet hoje em dia, até o ano retrasado tinha que ir no quartel. Ano passado começou a haver a implantação pela internet, esse ano já está quase que 100% pela internet. Aqui em Florianópolis é praticamente 100%. Então o jovem vai ao quartel, se ele quiser, ou ele vai pela internet fazer a sua apresentação. Quando não havia internet disponível, né, até o ano retrasado, o jovem era obrigado a ir ao quartel. Então o que nós fazíamos? Como nessa semana tinha um grande afluxo de pessoas civis que tinham servido há 5 anos ou menos, nós aproveitávamos a semana e fazíamos competições desportivas, chamávamos o jovem para vir, anunciávamos a formatura do dia 16, aí eles vinham, porque a formatura era anunciada para eles, era lembrado a eles que no dia 16 ia ter a formatura, então eles vinham, nesse dia se fazia um dia de comemorações, etc., eles desfilavam na frente da tropa. Infelizmente, hoje em dia, com a internet, isso aí veio prejudicar um pouco essa nossa... Acabou isso, né? Acabou isso aí. Aí hoje em dia o jovem vai ter que fazer a sua partida de futebol virtual ali, mas a gente ainda faz a formatura. O dia da reservista é comemorado em homenagem ao Olavo Bilac e ao serviço militar, e é feita a formatura. Esta é uma formatura que não segue o dia exato. Este ano, por exemplo, que o dia 16 caiu num sábado, nós puxamos a formatura para a quarta-feira ontem. Então, foi ontem a formatura? Ontem foi a formatura do... Amanhã, dia do reservista, não tem atividade nenhuma, então? Não tem atividade, a não ser a apresentação pela internet, que eu acredito que esteja aberta ainda os sites para apresentação. Mas o fato é que nós fazemos a formatura se mantém como uma homenagem ao Olavo Bilac e ao incentivo que ele deu para essa porção importante que é o serviço militar. Falou de Olavo Bilac, e Duque de Caxias é o patrono do Exército Brasileiro, isso, não é? Isso. E o Olavo Bilac foi quem... Ele é o patrono do serviço militar. Ao ser patrono do serviço militar. Eu desconhecia essa informação, então para mim é novidade também. Nosso grande poeta, né? Poeta, músico, olha só, né? Nós patrono do serviço militar. Através de indicação dele é que foi instituído a questão do alistamento, exatamente por toda essa dificuldade que o coronel falou de se conseguir efetivo para... Foi. Na época, como uma proposta muito mais cultural e também de transmissão de valores e de remediação dos problemas do analfabetismo e da própria higiene e da saúde da população, muito mais em função disso do que propriamente de completar os efetivos, mas também com essa visão. Então hoje, coronel, nós estamos caminhando aqui, vamos dizer, o Exército Brasileiro, ele não parou no tempo, eu percebo, né? Ele sempre tem novidades, ele sempre está procurando ampliar o seu campo de atuação. Isso é muito bacana e eu incentivo todas as pessoas, meus filhos, dentro do livre-arbítrio deles, infelizmente, não quiseram servir o Exército, os 3 homens. Um deles está aqui na técnica da televisão, o Fernando. Está lá rindo, não quis. Eu acho que é importantíssimo para a formação de um jovem passar pelo Exército, pela disciplina, por todos esses ensinamentos que o coronel acabou de dizer, que ele, se eu estiver enganado, o coronel me corrija, por favor, que o coronel é o que é hoje em função daquelas 50 pessoas... Com certeza. Que foram seus mestres. Isso, meus pais e essas pessoas. Então, puxa, isso é maravilhoso. Quem é que não quer ver os seus filhos como cidadão de bem do futuro, patriota, o civismo? Isso sim é você fazer algo pelo seu país. Aí você tem condição de reivindicar o que você quiser, porque você está fazendo algo pelo seu país. Você não está fazendo nada e criticar, é muito simples, né? Então você tem que estar apto para isso. Coronel, nós estamos próximos do encerramento, que sempre a conversa boa é assim, né? Esse Cronos, que é esse deus grego, esse Cronos, que é o deus do tempo ali, ele sempre fica judiando da gente. Coronel está se despedindo aqui de Florianópolis. No dia 19 de janeiro próximo, o Coronel Ridalto está passando o comando do 63º Batalhão de Infantaria para um colega que está vindo de Brasília. Para nós, foi um prazer tê-lo aqui. Eu acho que nós fizemos uma amizade que nós estávamos falando no bastidor, que extrapola distâncias, isso aqui não tem problema, vai ser um prazer nós estarmos mantendo contato. Eu espero que o coronel tenha sucesso como patriota, como cidadão brasileiro e que alcance tudo aquilo que almeja. Eu acho que mostrou potencial e simpatia e capacidade para fazê-lo. E isso eu tenho certeza que existem outros tantos iguais ao Coronel Ridalto dentro do nosso Exército Brasileiro. E não é puxa-saquismo, não, absolutamente. Quem me conhece sabe que eu falo o que eu realmente penso. Isso é uma verdade.
Sinto-me orgulhoso, repito aqui, o diploma que eu recebi está lá no meu coração, está lá emoldurado, bonito. Coronel, desejo-lhe sucesso no novo lugar e espero que em breve a gente possa estar conversando, né, do Vida Inteligente, quem sabe na sua próxima passagem por Florianópolis. Eu gostaria então das suas considerações finais sobre isso tudo que nós falamos e a sua mensagem sobre o nosso tema de hoje, o amor à pátria, o servir à pátria. Bom, inicialmente agradecer a presença no programa, ao meu amigo Eustáquio Grego, né, essa excelência de pessoa que vem nos apresentar. Muito obrigado. Agradecer a todo o pessoal que compôs a audiência do programa, eu acho que foi muito interessante. É um bate-papo, sim, a interação pela internet, inclusive tudo, muito bacana. E a mensagem que a gente passa é uma mensagem de amor à pátria de verdade. Eu acho que se você quer fazer alguma coisa por sua pátria, você não precisa necessariamente servir ao Exército Brasileiro. Você tem a oportunidade de fazer isso na sua vida, no seu dia a dia, e um grande passo para isso é você incentivar a educação, incentivar que os seus filhos e as pessoas que estão ao seu lado possam se desenvolver e ser pessoas boas, né? Eu acho que com isso você está prestando um dos grandes serviços à pátria. Eu tenho certeza que o pessoal não faz esse tipo de coisa por remuneração. Então isso sim é servir à pátria também, é você dar uma boa educação para os seus filhos. Eu acho que a mensagem que a gente pode deixar é essa. E aqueles que tiverem pendor, que tiverem vocação ou que quiserem experimentar, eu recomendo servir ao Exército Brasileiro. Eu acho que o seu filho perdeu uma boa oportunidade. Eu também acho, hein? Mas eu tenho chance ainda com os meus netos. Olha que beleza, hein? Tá vendo? Tá bom? Então, pessoal, um grande abraço e um feliz sempre.